Eu preciso te falar, Carolina, eu vou amar você. Cate Blanchett. Cate Blanchett, amigos. Você conhece, né? Cate Blanchett, Galadriel, Senhor dos Anéis, Jasmine, de Blue Jasmine, fez Indiana Jones, fez Curioso Caso de Benjamin Button, tem muitas coisas, nasceu, existe, sua elegância, sua postura, sua cara de poder, de você quer, eu sei, gente boa, simpática, ótima entrevista, sorridente, amiga, casada, infelizmente. Podemos sonhar, amigos, podemos sonhar. Afinal, casada, mas não morta, né? Cate Blanchett no cinema, fazendo uma lésbica. Na verdade, você não precisa nem querer saber sobre o que é esse filme para você querer ver Cate Blanchett. E eu também não quis saber nada sobre o filme. Sabia que teria lésbica, mas não vi trailer. Não li o livro, tá? Fiz meditação, fiz uma limpeza espiritual, fiz dieta, botei minha melhor roupa, passei minha camisa para poder ver Cate Blanchett no cinema e ser surpreendida por sua beleza, sua perfeição. E é por isso que eu venho falar para vocês os 5 estágios de assistindo Carol. Primeiro estágio, amigos, é o quê? Me possua Cate Blanchett. Cate Blanchett está lá, diva, batom vermelho, as unhas vermelhas, um casaco de pele assim. Primeira cena de Cate Blanchett, um casaco de pele. Tudo que eu queria era passar a mãozinha assim. Obrigado, Deus, por essa glória. Amigas, fiquei toda arrepiada agora só de falar. Olha aqui, amigas, toda arrepiada. Daqui nunca que dar um beijo na Cate Blanchett. Você aqui, olha, você não está vendo meu canal para mentir. E assim, gente, olha, o personagem dela em Carol é um personagem de sedução. É um personagem que fala com os olhares. Então ela fica olhando assim, olha para o Neymar, que é a Therese, e aí ela olha, e você fica assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Este calor que me possui. Por quê? Porque a Cate Blanchett é um ser maravilhoso. Segunda fase que você entra, amigos, é o que tá acontecendo? Porque você começa a perceber que tem uma história, que não é um filme documentário sobre a Cate Blanchett vestindo roupas lindas de época da década de 50. Você fala, o que tá acontecendo nessa história? Quem é Cate Blanchett? Quem é Carol? Quem é Therese? O que elas têm a ver uma com a outra? Elas querem ser amigas? Elas estão se seduzindo? Terceira fase. Therese, eu te entendo, amiga. Porque, olha, gente, se aparecesse uma Cate Blanchett, se aparecesse uma Carol, uma mulher rica, mais velha. E olha, gente, já falei aqui para você que meu vídeo do ponto caramelo, hein? Cate Blanchett no ponto caramelo, gente, rica, bem vestida. Therese, eu te entendo. Se uma mulher dessa também olhasse na minha direção, eu acho que meu joelho ia tremer. Eu ia questionar minha vida, minha decisão, minha sexualidade. Eu ia me prostrar aos pés de Cate Blanchett. Eu ia dizer, me leva, me possui. Glorificada seja a deusa. Cate Blanchett tocou em mim, nunca mais vou lavar minha roupa, nunca mais vou tomar um banho nessa área que ela me tocou. E amigos, a Rooney Mara olha para Cate Blanchett como quem olha para Beyoncé, como quem olha para Deus. Um olhar assim de reverência, eu estou perto dessa mulher. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Então, imagina que privilégio trabalhar meses com Cate Blanchett, olhar na cara dela meses, dar umas bitocas lésbicas cinematográficas com Cate Blanchett, Rooney Mara, Therese. Eu te entendo. Próxima fase, uma fase de angústia, uma fase de revolta. Porque sai homem. Porque que tem homem nessa narrativa. A única coisa boa é que os homens estão no seu papel que lhe merecem. Coadjuvantes. Poucas cenas. Tem um come bosta, tem um possessivo machista. E você fica assim, olha aqui, querido. Mulher não é sua propriedade, mulher não é sua responsabilidade. Você respeite aqui, entendeu? Ou aqueles homens que ficam insistindo nas coisas. A mulher não diz nem que sim nem que não e o cara tá lá. Aquele cara que te vence pelo cansaço. Quem nunca teve um homem desse? Quem nunca viveu uma experiência dela? Um cara que não sabe entender um não, amigos. E você quer que ele saia? Sai homem. Eu quero ver o quê? Eu quero ver elas se olhando, apaixonadas. Elas interagindo. A última fase, que na verdade se subdivide em duas, é a torcida organizada. Olha, desde o lançamento de Harry Potter, que eu não via uma plateia assim tão em sintonia. Amigos, a plateia segurava o fôlego junto, a plateia ficava prestando atenção. A plateia ria junto, amigos. A ria junto, tem uma hora que a Therese fala um negócio assim, de quem, né? Tá querendo, mas tá falando ali por indiretas. A plateia toda riu junto, aquele riso de safada.
Você quer que elas fiquem, você quer que elas se beijem, amigos? Até porque naquela época você não podia só sair beijando, não. E se outra pessoa fosse uma homofóbica? E se ela fosse te acusar, te denunciar? E ficar duas assim num balé, uma com a outra, indiretas. E a torcida organizada ali querendo um beijo, querendo uma bitoca lésbica. Emoção. E a torcida organizada se transforma num Carol, porque você quer que elas fiquem junto, que elas supere a década de 50, supere namorados e maridos, supere todo esse mundo que não quer que elas fiquem juntas, que não gosta das mulheres beijando umas mulheres. Torcida organizada, amigos, e não só sou eu que gosta de ver lésbica imaginária, todo mundo. Fiquem juntas, façam uma família, tem bebês, fiquem juntas para sempre. Façam desse filme uma trilogia. Quero 390 horas de Kate Blanchett. É um filme bonito, as cores do filme são bonitas, a pornografia do filme é bonito. E lésbicas pra você torcer que elas fiquem juntas. Vejam Carol, me diga se eu não estou errada. Me diga se vocês não vão passar por essas fases. Tá indicada ao Oscar, gente. Indicação de várias coisas. Gente, tô aqui só esperando as fanfic lésbicas. Só esperando as fanfic lésbicas. Peguei as mãos e dá glória lésbica.